Meus queridos, vamos continuar nosso assunto aqui agora sobre o mover do Espírito Santo na terra. Iremos para a segunda razão, o mover do Espírito Santo de Cristo até o Pentecoste. Essa é a segunda razão agora que nós iremos comentar. Do nascimento de Cristo até o Pentecoste, o Espírito Santo agiu por meio do ministério glorioso de Cristo. Tudo o que Jesus fez por ocasião de seu ministério terreno foi orientado pela ação do Espírito Santo. Vejam bem, a Bíblia está dizendo aqui agora o mover do Espírito Santo de Cristo até o Pentecoste. E a Bíblia está dizendo agora aqui para nós que tudo que Cristo fez, está vendo aí? Tudo que Cristo fez, Ele fez pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, Ele trabalhou da criação até Cristo. Todos sabem que a Bíblia diz que Jesus, Ele é Deus, porém, a Bíblia diz que Jesus, Ele foi gerado pelo Espírito. Então, a Bíblia está dizendo aqui agora que tudo que Jesus fez foi guiado pelo Espírito. Então, o Espírito Santo, ele estava com Jesus em todas as obras. Portanto, depois nós vemos que Jesus disse: eu irei rogar ao Pai, ele virá outro Consolador para que seja convosco. Ou seja, quando Jesus foi, o Espírito Santo veio e assumiu o lugar de Cristo. Então, vejam que, como a Bíblia está dizendo, então tudo que Jesus fez durante o seu ministério terreno, a Bíblia está dizendo que foi pelo Espírito Santo. Então, pela ação do Espírito Santo, ou seja, a ação do Espírito Santo, que a Bíblia quer dizer, está revelando, significa que Jesus, ele era guiado pelo Espírito. Tudo que Jesus fazia porque Jesus, além de ele ser Deus, a Bíblia diz que ele era guiado pelo Espírito. Então, a ação do Espírito na vida do ministério de Jesus nos seus dias que ele esteve na terra. Então, Jesus fazia tudo guiado pelo Espírito. Então, o Espírito Santo, ele agia para que fosse feito aquilo que era para ser. Ou seja, o Espírito Santo estava com Jesus. Jesus em forma humana, Jesus agora, ele está em forma humana. Então, agora, como ele está em forma humana, ele então era guiado pelo Espírito. Ou seja, o Espírito Santo estava com Jesus em forma de homem. Entende o que você está ouvindo? Pois é isso que a Bíblia está dizendo. Porque se a Bíblia diz que tudo que Jesus fez foi guiado, foi direcionado pelo Espírito, a ação do Espírito Santo estava na vida de Jesus, como Jesus sendo homem agora. Você entende? Então, é o que a Bíblia está dizendo, que a ação do Espírito Santo, ele estava com Jesus, porque Jesus havia recebido agora a forma humana. Então, o Espírito Santo estava com Jesus. E tudo que Jesus fez, o Espírito Santo estava presente. É o que a Bíblia está dizendo. Isso aqui é muito importante. Eu tenho que caminhar. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Veja isso. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1 e o versículo 18. Lucas capítulo 1 e o versículo 35. Teve o seu ministério aprovado pelo Espírito de Deus. Olha aí. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Aquilo que eu estou falando, não vou entrar em muito detalhes sobre o assunto, mas só para que você entenda. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Tudo que Jesus fez, ele foi guiado na ação do Espírito Santo. Está vendo aí?
teve o seu ministério aprovado pelo Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus estava com Jesus na forma humana em tudo que Jesus fazia. Em Mateus capítulo de número 3, versículo 16 e 17, expulsava demônio pelo Espírito de Deus. Olha aí, o Espírito de Deus estava com Jesus, porque Jesus estava na forma humana. Então o Espírito estava com Jesus. Está ouvindo o que a Bíblia está dizendo? É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Entendeu? Em Mateus capítulo de número 12, versículo 28, eu já falei que não vou ler todos os versículos. Venceu o diabo porque estava cheio do Espírito Santo. Está vendo aí o que a Bíblia está dizendo? Em Mateus capítulo 28, Jesus venceu o diabo porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava com Jesus. Em Lucas capítulo de número 4, o versículo 1, pregava cheio do Espírito Santo. Olha aí, Jesus pregava cheio do Espírito Santo. Porque Jesus, eu já estava falando e eu tenho que continuar falando aqui, Jesus estava na forma humana. Então, ele era cheio do Espírito Santo. Ele pregava cheio do Espírito Santo. Eu fiz um vídeo atrás aí que eu falei a respeito de Jesus como o maior pregador da terra. Entendeu? E está lá na internet. Em Lucas capítulo 4, versículo número 14, Lucas 4, versículo 18 e 19, veja o que está dizendo. Prometeu enviar o Espírito Santo para habitar conosco e em nós. Olha aí, prometeu enviar o Espírito Santo para habitar convosco e em nós. Eu quero ler dois versículos agora aqui em João 14 e o versículo 16 e 17. O que a Bíblia está revelando aqui? Vamos achar que está revelando a Bíblia. João 14, versículo 16 e o versículo de número 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecerei, porque habita convosco e estará em vós. Olha aqui o que a Bíblia está dizendo sobre o Espírito Santo. Então agora Jesus prometeu o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus foi e o Espírito Santo veio. Então o Espírito Santo, ele está na terra para que ele possa continuar trabalhando na vida do homem. Certo? O Espírito Santo está aqui na terra para falar com os homens, para falar do coração das mulheres, para que eles se convertam, para que venha enquanto há tempo, porque a vida do ser humano ela passa rápido e Deus tem pressa para que os homens se convertam. Então Jesus está dizendo na Bíblia em que ele prometeu o Espírito Santo, dizendo: eu irei ao meu Pai, rogarei ao meu Pai, e ele vos dará um outro Consolador. Porque Jesus estava aqui. Então Jesus fez obras e o Espírito Santo agora continua aqui. O Espírito Santo continua agora fazendo obras na vida do homem, porque Jesus já foi. Então o Espírito Santo é
quem prepara a igreja para que o homem se salve, quer no arrebatamento ou quer fora do arrebatamento. O que significa isso? Se o homem aceita Cristo e ele morre antes do arrebatamento, se ele é fiel e ele está salvo, então ele foi alcançado pelo Espírito Santo e ele está salvo. E aqueles que foi alcançado e que se dará o dia do arrebatamento, que o arrebatamento não tem dia, não tem hora, não tem mês, não tem ano, já falei sobre isso, está aí na internet, mas ele vai se dar a qualquer momento. Nós estamos vendo os sinais estão se cumprindo e vai se dar o arrebatamento da igreja, então aí se dará o cumprimento em que a Bíblia diz que o Espírito Santo arrebatará os salvos que estão vivos nesse corpo físico para levar para Deus. Então, vai encontrar com Jesus nas nuvens, nos ares, está escrito. Então aqui a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo de Deus, ele veio para que ele pode alcançar o coração dos homens. O Espírito Santo continua na terra para que os homens sejam alcançados. E o Espírito Santo, ele precisa levantar pessoas que são convertidas e que têm chamada por Deus para ser líder dos nossos dias. Que nós estamos vivendo uns dias tenebrosos, dias cruéis, dias difíceis, mas que Deus tenha misericórdia da igreja e alcança pessoas que tenham realmente esse chamado para a liderança. Porque o Espírito Santo precisa de pessoas, como nós vemos aqui no início da criação, ele veio levantando homens, e até hoje tem que levantar homens, porque a igreja está na terra ainda e ela precisa de liderança. Está difícil, tá, mas a igreja precisa de liderança. Isso eu sei que a igreja precisa de liderança, porque a igreja, ela sempre teve líder. É o que a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia está dizendo de quando Deus criou o homem, daí para cá, então o Espírito Santo levantava líder e continua levantando até hoje. Então a igreja precisa ter líder para que possa ser liderada, que o povo é necessário que haja isso. Jesus se entregou para realizar a obra da redenção pelo Espírito Santo. Agora veja bem, olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Jesus se entregou para realizar a obra da redenção pelo Espírito Santo, ou seja, pelo Espírito, que o Espírito Santo se chama de Espírito Eterno. Vamos ler um versículo para nós entender aqui o que a palavra de Deus está falando sobre o Espírito Eterno, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Espírito Eterno de Deus. Iremos para a carta aos Hebreus, no capítulo de número 9, o versículo número 14, está escrito assim, ó, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, vejam, se ofereceu-se a si mesmo imaculado a Deus, purificará vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Viu o que a Bíblia está dizendo? Que a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo está falando e que Jesus fez. Jesus se entregou para que pudesse nós ser alcançado agora no nosso tempo, porque Jesus não está mais aqui na terra em pessoas, esteve, mas não está mais em pessoas. Ele está através do Espírito Santo, e o Espírito Santo é o chamado Espírito Eterno. Ele se entregou para resgate. A palavra redenção aqui significa resgatar os perdidos. Então, Jesus passou por esse processo para que ele fosse realmente aquele que nos desse uma oportunidade de sermos resgatados. Nós fomos resgatados pela obra da redenção, ou seja, Jesus deu a vida por nós para sermos salvos. Então é o que a Bíblia está dizendo. Foi ressuscitado pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8 e o versículo de número 11. É o que a Bíblia está dizendo aqui, que a Bíblia diz que quando Jesus, ele passou por todos os processos que era necessário passar para mostrar o verdadeiro amor. Porque Jesus morreu, não foi
Talvez alguém disse, mas Jesus ele morreu porque ele não conseguiu vencer. Não. Jesus morreu para que provasse o amor que ele tem para salvar o homem. Aqui a Bíblia está dizendo aqui, acabei de ler para você o versículo. Ele se entregou, não é porque Jesus foi vencido. Jesus nunca foi vencido e nunca será. Ele continua sendo Deus. Só que ele passou pelos processos. Eu já falei em outro vídeo sobre o processo humano de Jesus. Como Jesus tinha da natureza divina e humana. Não vou falar agora que eu já falei no outro vídeo. Então, veja bem, ele passou por esses processos, mas não é porque Jesus foi derrotado. Entende bem? Jesus passou por esse processo porque não havia outra forma, outra condição, a qual o homem poderia ser salvo, a não ser por esse grande sacrifício chamado sacrifício vicário, único e específico sacrifício, a qual poderia perdoar os homens. Não havia outra condição de salvação. Por isso, a Bíblia diz que Jesus se entregou. E Jesus não foi vencido, entende bem? Jesus nunca foi vencido, nunca será. Porque Ele é Deus. E porque morreu? Morreu para salvar aqueles que crerem. Morreu para salvar aqueles que obedecem. Morreu para salvar aqueles que o amam. Morreu para dar vida para aquele que é perdido, se ele vir de coração e crer e obedecer. Por isso que ele morreu. Então é a prova do amor. Jesus se entregou com uma prova de amor, uma prova que ninguém poderia fazer isso a não ser Jesus. E está escrito em João 3,16, todos sabem disso. Que Deus amou o homem de tal maneira que Deus deu, veja bem, Deus deu Jesus, e Jesus, ele fez o quê? Ele veio e fez o sacrifício. Então Jesus não foi vencido, ele se entregou para salvar o homem, por amor ao homem. Porque a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Porque todos os homens que não ser salvo por Jesus, que não tem outro Salvador, que não crê em Jesus, que não receberam Jesus, e que nunca entrará pelo caminho da salvação por Jesus, a Bíblia diz que esse homem está condenado para sempre. Por isso é que a Bíblia está dizendo aqui que Jesus, ele se entregou. Ele não foi vencido, ele se entregou por amor. Ele entregou por amor à nossa vida. Então, entende bem, Jesus não foi vencido, mas ele entregou por amor. Está entendendo o que a Bíblia está dizendo? E ascendeu-se ao céu, depois de dar, por meio do Espírito Santo, olha aí, como esse aumento, ou seja, que significa mandamento aos seus apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 2. Está vendo aí? Ascendeu-se ao céu, depois, está vendo aí? De dar, pelo meio do Espírito Santo, mandamento aos seus apóstolos. Vou ler esse versículo aqui, que está em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o versículo 2. Olha o que está dizendo. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Olha aqui, Jesus, diz a Bíblia, que ele escolheu os apóstolos. Os apóstolos de Jesus, eles eram discípulos e depois eles passaram a ser apóstolos. E os apóstolos de Jesus, eles passaram a fazer parte do ministério de Jesus. E portanto, nós olhamos na Bíblia e vemos que está o nome de todos os apóstolos e o que o Espírito, o mesmo Espírito, depois que Jesus subiu, está vendo que a Bíblia está dizendo que ele subiu antes de dar os mandamentos para os apóstolos. Porque os apóstolos agora passou a ser os obreiros de Jesus, e que os apóstolos, através do Espírito Santo, ia ser aqueles que iam continuar o ministério de Jesus. O ministério de Jesus continuou aqui na terra pelo Espírito Santo, e eles foram guiados pelo Espírito Santo, os apóstolos,
e eles continuaram dando continuamento à obra que Jesus fazia. Então, o Espírito Santo agora, depois que Jesus foi embora, continuou usando os apóstolos. Então, antes de Jesus subir, ele deu o mandamento para os apóstolos e o Espírito Santo, então, agora assumiu e Jesus foi. Entendeu? Então, por isso que a Bíblia está dizendo que ele subiu, assim como ele subiu, ele vai voltar para buscar os salvos. Eu já disse que aqueles que creem, receberem e estiver preparado para esse dia, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz, que da criação até Cristo, veja o que ele fez, da criação nós estamos na segunda razão. Primeira razão eu falei, segunda razão estou terminando de falar, para ir para a terceira razão. Então, a Bíblia está dizendo aqui que o Espírito Santo, ele continuou da criação até Cristo, e de Cristo até o Pentecoste, e agora nós vamos ver do Pentecoste até o arrebatamento da igreja. Então o Espírito Santo, ele continua fazendo obra, só que é necessário que os homens venham, é necessário que as mulheres creiam, é necessário que o homem se arrependa, é necessário que os homens venham enquanto há dia, para que seja alcançado por Jesus, porque ele está pronto para dar vitória para aqueles que o crerem. Entendeu? Então é isso que a Bíblia está dizendo, que o mover do Espírito Santo na terra, entende? Da criação até Cristo e de Cristo até o Pentecoste, foi o que nós lemos aqui. Então, agora, eu não li todos os versículos, não dá para ler, mas ainda tem mais uma razão, que é o mover do Espírito Santo na terra, do Pentecoste até o arrebatamento. Ok? Nós iremos dar continuidade